Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema o conceito de etnicidade. O termo etnicidade já rondava a história da antropologia desde o começo do século XX, mas só a partir da década de 1960 a expressão apareceu como forma cada vez mais comum de pensar a diferença. Neste momento histórico do pós-Segunda Guerra Mundial, as nações africanas estavam se tornando independentes e guerras de libertação nacional se espalhavam pelo mundo. Todos esses processos sociais desestabilizaram as percepções da antropologia e desafiaram as noções de equilíbrio, tão importantes até então. Em um mundo de intensas transformações, com o avanço do sistema capitalista produzindo mudanças radicais, era cada vez mais difícil pensar as sociedades em termos de estabilidade. E também ocorriam transformações no interior das sociedades europeias e norte-americanas. Conflitos internos, discriminações, racismo crescente e fluxos migratórios. Na Inglaterra, uma nova geração de antropólogos, comandados por Max Gluckman, 1911 a 1975, aluno de Radcliffe Brown e de Evans Pritchard, começava a analisar as relações entre as sociedades simples e os impérios coloniais. Conhecida como a Escola de Manchester, essa geração se dedicou a estudar a mudança social e as transformações relacionadas aos processos de descolonização e independência na África e também na Ásia. Entre os estudiosos deste grupo, o conceito de etnicidade tornou-se central. Outro antropólogo que contribuiu para o desenvolvimento da noção de etnicidade foi o norueguês Fredrik Barth, 1928 a 2016, cujo trabalho influenciou alguns membros da Escola de Manchester. O conceito de etnicidade descreve um grupo que se autodefine e que é definido por outros como diferente, que supõe algum tipo de identidade coletiva, como o compartilhamento de uma história comum. O grupo étnico não é definido por seu conteúdo cultural, mas em contraposição a outros grupos. O conceito de etnicidade é sempre relacional. Não há etnicidade num grupo isolado, pois o que constitui a etnicidade é justamente o contraste com outros grupos. Por outro lado, os autores estão sempre atentos ao fato de que a etnicidade é um poderoso instrumento de mobilização política, utilizado para legitimar lutas por diferentes tipos de direitos. Você já pensou nisso? Em geral, quando falamos de minoria, estamos nos referindo ao grupo de indivíduos que estão em situação de desvantagem em relação à maioria. No Brasil, por exemplo, chamamos de minoria as populações indígenas ou imigrantes, como os bolivianos e haitianos, que podem ser vistos como grupos étnicos. Você faz parte de alguma minoria étnica? Ou conhece de perto pessoas que vivem como minorias? Procure conhecer melhor a realidade dessas pessoas por meio de uma pesquisa com seus colegas. As lutas das minorias discriminadas nas sociedades centrais do capitalismo foram acompanhadas do uso dos termos etnicidade e identidade étnica. Imigrantes eram étnicos, indígenas no seio das sociedades complexas e minorias raciais também. Esse conjunto de populações demonstrava que a diferença continuava a existir nas sociedades complexas. Não ocorreu o processo de aculturação que alguns antropólogos haviam previsto. E ainda, essas diferenças estavam atreladas a uma carga significativa de injustiça social. Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados pelo caráter e não pela cor da pele. Este é um trecho do famoso discurso de Martin Luther King, 1929 a 1968, proferido em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, em 28 de agosto de 1963, um ato pelo fim do preconceito e da discriminação racial. A ideia de minoria pode ser enganadora, pois nem sempre significa um número menor de pessoas. Um grupo étnico pode ser numeroso em termos populacionais, mas muito fraco em termos de poder e de participação na distribuição das riquezas.
Na África do Sul, antes do fim do apartheid, uma minoria branca dominava completamente os recursos do país, enquanto a imensa maioria negra era excluída. Ou seja, o termo minoria também pode ser usado como referência aos grupos que concentram o poder. Mas nesses casos, a prioridade da etnicidade é aqueles que dominam e controlam o sistema, no qual se inserem como a normalidade. Ou seja, os brancos são vistos como os normais, e todos os excluídos são étnicos. A ideia de etnia refere-se aos não dominantes, pois os dominantes não se pensam como distintos ou fora da cultura predominante. Léxico: apartheid. Política oficial de segregação da população negra e branca, estabelecida pela minoria branca da República da África do Sul durante a maior parte do século XX. Nesse regime, a minoria branca dominava os recursos econômicos e naturais do país, excluindo economicamente e espacialmente a população negra. Todos os serviços públicos, como saúde e educação, eram separados, e a população negra ficava com a pior parte. Após muita pressão internacional e resistência dos movimentos internos anti-apartheid, o regime caiu em 1994, quando foi eleito o primeiro presidente negro do país, Nelson Mandela. Para saber mais, conflitos étnicos. É comum encontrar na mídia o termo étnico, associado a conflitos de todo tipo. Em geral, a expressão conflito étnico descreve tensões entre grupos no interior de estados nacionais e no mundo contemporâneo. Essas tensões apresentam graus variados de intensidade, desde situações não violentas, como é o caso do nacionalismo na província de Quebec, no Canadá, até conflitos que degeneram em guerras de extermínio e, por vezes, resultam no fracionamento do Estado-nação. Esse foi o caso da ex-Iugoslávia, dos conflitos entre sérvios, croatas, bósnios, albaneses e eslovenos. Naquele contexto, além das distinções culturais, haviam diferenças religiosas importantes entre cristãos e muçulmanos. A Guerra Civil Iugoslava ocorreu na década de 1990. Resultou em mais de 100 mil mortos, em noções de limpezas étnicas e na origem de novos estados nacionais. Alguns intelectuais têm chamado esse fenômeno de retribalização, mas para o antropólogo norueguês Fredrik Barth, trata-se na realidade de processos políticos em que alguns líderes manipulam identidades étnicas com interesses específicos. Segundo Barth, a mobilização para o conflito não é uma expressão de sentimentos coletivos, mas sim resultado de ações políticas estratégicas. Para esse autor, as tensões étnicas têm o potencial de gerar violência, mas podem ser combatidas politicamente. Portanto, as identidades étnicas podem ser manipuladas por interesses específicos, em geral de políticos medíocres, que utilizam a disseminação de preconceitos e rancores para se legitimar. Podemos observar essa dimensão dos fenômenos étnicos no avanço dos partidos ultranacionalistas na Europa. Esses partidos estimulam preconceito contra imigrantes, o que evidentemente pode ser considerado um preconceito étnico, responsabilizando-os pelas mazelas econômicas da Europa. O exemplo dos conflitos étnicos demonstram a importância de entender como se dão os processos de construção da diferença, pois não se trata apenas de pensar e falar sobre diferença, mas de perceber as práticas geradas por essas construções. Temos aqui o caso limite de práticas que são direcionadas para construir políticas violentas de exclusão e de extermínio a partir da manipulação das diferenças culturais. O conceito de etnicidade se contrapõe ao conceito de aculturação, ou assimilação, que foi um dos desenvolvimentos do conceito de cultura. Os teóricos da aculturação previam que aquelas populações diferentes, como os imigrantes e os indígenas, lançados no interior de uma sociedade nacional, lentamente deixariam de ser diferentes e passariam a fazer parte da sociedade nacional. Mas não foi isso o que aconteceu. Pelo contrário, ocorreu um fortalecimento das diferenças, que passaram a reivindicar o reconhecimento de seus direitos nas esferas políticas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a intensificação do movimento negro levou a transformações sociais imensas.
que incluíram as políticas de cota e outras ações afirmativas para minorias historicamente excluídas. Essa ação política dos excluídos foi mais bem analisada da perspectiva da etnicidade do que da cultura. Como o conceito de cultura levava a imaginar uma única cultura nacional, as reivindicações das minorias não se encaixavam nas explicações. Foi preciso encontrar um conceito mais flexível, que desse conta de explicar a diferença dentro das sociedades nacionais, de uma forma mais sensível. E esse conceito é, sem dúvida, o conceito de etnicidade. Para saber mais, etnicidade e raça. A noção de raça, em termos biológicos, já foi rejeitada. Não existem raças humanas. Essa constatação foi muito importante no combate ao racismo. Entretanto, a discriminação com base no fenótipo, isto é, como as pessoas são fisicamente, continua a existir. Ou seja, a ideia de raça persiste e produz sistemas de exclusão social. Por isso ainda se fala em raça. Não bastou afirmar que não existem raças para acabar com o racismo. Para combater o racismo, as pessoas que são discriminadas começaram a se articular em torno dessa experiência. E essa organização tornou-se politicamente importante para demonstrar a realidade das populações discriminadas com base na ideia de raça, como é o caso dos negros no Brasil. Isso significa que a situação dos negros no Brasil pode ser vista com o auxílio do conceito de etnicidade, permitindo o combate ao racismo com base na suposição da existência de raças. O termo étnico-racial foi cunhado para descrever essa combinação de diferença e exclusão, atrelada à discriminação pela imaginação de raça. A expressão étnico-racial descreve uma população que compartilha algo, que infelizmente é a própria experiência da exclusão e do racismo, mas que luta politicamente para reverter essa situação. Ok, por hoje é só. Caso você tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!